Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre o papel da direita na política brasileira. O que ela representa, quais os erros, quais os acertos e onde ela pode melhorar para melhor ser representada junto à sociedade brasileira. Vou deixar claro aqui que esse vídeo não quero influenciar ninguém, não quero criticar nenhum segmento político ou social, não quero ser político, não quero dizer nomes, eu apenas vou falar no aspecto filosófico e dar opinião ao final do que é a direita. Eu vou falar o aspecto filosófico, conceituar as características e dar uma opinião breve do que é a direita. Se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, curta e ative o sininho de notificação. O tema para esse vídeo poderia ser: a direita tem que aprender, conhecer e conectar. Isso serve para liberais, conservadores, empreendedores, agricultores e religiosos. O pensamento da direita é um conjunto de ideias políticas, sociais, econômicas, que se caracterizam pela defesa da liberdade individual, do mercado livre e pela propriedade privada. Em geral, os adeptos da direita acreditam que a intervenção do Estado na economia deve ser mínima, que o livre iniciativa e a concorrência são os principais motores do desenvolvimento econômico e que a responsabilidade individual é o fundamental para o sucesso de uma sociedade. Na política, a direita costuma defender o conservadorismo em relação aos valores morais e sociais, a defesa da família, da tradição e da ordem social. Muitas vezes é associada a um nacionalismo mais acentuado, a defesa da soberania do Estado e a manutenção de uma forte política de segurança e defesa. No entanto, é importante lembrar que o pensamento de direita não é monolítico e há diferenças significativas entre os diversos grupos que se identificam com essa posição política. Alguns defensores da direita podem se concentrar mais em aspectos econômicos, enquanto outros podem dar mais importância às questões sociais e culturais. Existem diversos grupos que se identificam com o pensamento de direita e suas características podem variar dependendo do país, da cultura e do contexto político em que estão inseridos. Principais correntes de direita são conservadores, que valorizam a tradição e as instituições estabelecidas e defendem uma ordem social baseada em valores morais, religiosos e valorização da conquista individual. Eles se opõem a mudanças radicais na sociedade e no governo. Essas devem ser progressivas, mas nunca abandonando os legados e ensinamentos do passado. Liberais clássicos, que defendem a liberdade individual e a economia de mercado como a principal fonte de prosperidade. Eles defendem o livre comércio, a privatização, a redução da carga tributária e uma economia livre. Em questões sociais, tendem a ser mais tolerantes, defendendo o direito das pessoas de viverem suas vidas como quiserem, sem a intervenção do Estado. Libertários, que defendem a liberdade individual e a propriedade privada acima de tudo. Eles acreditam que o Estado deve ser minimizado, limitando-se a proteger os direitos de propriedade e as liberdades individuais. Em questões sociais, tendem a ser mais tolerantes do que os liberais clássicos e defendendo o direito das pessoas de fazerem da sua vida o que quiserem. Patriotas ou nacionalistas se concentram em questões relacionadas à identidade nacional. Ambos tendem a valorizar a defesa dos valores e interesses nacionais e podem se opor à influência de outras culturas e nações em suas sociedades. Mas existem importantes diferenças entre os dois termos. Agricultores, que pedem políticas mais justas para o homem do campo, pequeno, médio ou grandes produtores rurais. Pedem também uma política mais favorável ao desenvolvimento no campo e à liberdade empreendedora, incluindo políticas que incentivam a produção agrícola
o comércio de produtos agrícolas e a redução da burocracia e dos impostos, e a abertura de novos mercados internacionais para os produtos agrícolas brasileiros. Grupo Povida é geralmente utilizado para descrever indivíduos ou grupos que defendem a vida humana desde a sua concepção até a morte natural. Acredito que todas as formas de vida humana devem ser protegidas e valorizadas, incluindo os embriões, fetos, recém-nascidos, crianças, adultos e idosos. Se opõem ao aborto, à eutanásia e à pena de morte. Qual a razão da direita brasileira ser tão desunida? Diferenças ideológicas e estratégicas, distintas para alcançar seus objetivos políticos. Personalismos. Alguns líderes da direita no Brasil têm uma grande influência sobre suas bases. Falta de lideranças fortes e unificadas. A polarização política no Brasil tem se intensificado nos últimos anos, o que deve contribuir com o fragmento da direita. Mas é importante lembrar que a desunião não é uma característica exclusiva da direita e que a política é um campo complexo, no qual diferentes atores e interesses se confrontam. Além disso, a falta de união não significa necessariamente que a direita brasileira não tenha força política, nem que seus ideais e propostas não tenham aderência junto à parte da sociedade. Alternativas para que a direita brasileira caminhe mais unida. 1. Construção de um projeto comum. 2. Fortalecimento de lideranças unificadoras. 3. Incentivo à cooperação entre os grupos. 4. Foco em pontos de convergência. Tais medidas podem facilitar a construção de uma agenda comum. A realização de debates e prévias pode ser uma alternativa para a busca de um nome comum e unificação da direita brasileira. As prévias, por sua vez, são um mecanismo democrático que permite a escolha de um candidato ou candidata que representará o campo político na eleição. É fundamental que o debate e prévia sejam conduzidos de forma democrática, transparente e imparcial. A direita brasileira também pode e deve se aproximar da população mais carente de estudantes e mulheres, como proporcionando uma política pública mais inclusiva, dialogando com as demandas dos estudantes e fortalecer a presença da mulher no campo político. Dessa forma, construindo uma imagem de compromisso com a inclusão social. A direita pode fomentar o diálogo com a população através de encontros, audiências públicas, debates e eventos comunitários. Também é importante combater a desinformação e a fake news e o discurso de ódio, que muitas vezes afasta a população mais carente, estudantes e mulheres, do campo político, e isso pode ser feito através da promoção de campanhas de conscientização e educação cívica, promover a diversidade dentro dos próprios partidos, seja através da promoção das lideranças negras e LGBTs, ou através de grupos de trabalho específico para tratar das demandas dessas minorias. Isso pode ajudar a construir uma imagem de compromisso com a inclusão e a diversidade. Apoiar políticas públicas inclusivas, fomentar diálogo com as minorias, combater a desinformação e o preconceito e incentivar a participação de políticas das minorias. A aproximação da direita com as minorias requer um esforço constante em trabalhar em políticas públicas inclusivas, diálogo com a demanda desses grupos e a promoção de espaços de debate e participação política. Além disso, é importante combater a desinformação e o preconceito e incentivar a diversidade e a inclusão dentro do próprio partido. É importante que a direita demonstre que suas propostas não são restritas a uma elite privilegiada, mas que possuem um impacto positivo na vida de todos os brasileiros. Para isso, pode apresentar propostas que visem a melhoria das condições de vida da população, como investimento em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, emprego e combate à corrupção. A preocupação com o meio ambiente é visto como um valor conservador, na medida em que busca manter e proteger o patrimônio natural e cultural de uma nação para as gerações futuras. Os liberais defendem criação de soluções mais eficientes e sustentáveis para as questões ambientais. Se você gostou desse vídeo,
Se achou o tema interessante, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e comente no rodapé. É importante sabermos como você pensa e o que você acha para a solução da sociedade brasileira. Valeu, um abraço.